Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, a Clarissa Corrêa, e hoje vamos falar sobre como descobrir o que você realmente ama fazer. Vamos falar sobre talentos e sobre como descobrir o seu propósito de vida de um jeito prático, simples. Então, gente, olhando para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu atendi e conversando com colegas, com pessoas que apoiam pessoas e principalmente olhando para a minha experiência de vida, eu percebo facilmente que existem três grandes grupos. Seriam três grupos de pessoas, mas na verdade são três fases, em que cada um de nós está em uma das fases e já passou por duas ou até as três fases na vida. Então, qual é a primeira fase, ou o primeiro grupo de pessoas? É quando a pessoa chega e diz, eu não tenho a menor ideia do que eu quero fazer da minha vida. E hoje ela quer saber qual é o seu propósito, quais são os seus talentos para se sentir mais útil. O segundo grupo é justamente o contrário, são pessoas que já têm mais autoconhecimento e já têm alguma competência mais desenvolvida e muitas vezes essas pessoas são especialistas em alguma área, mas na verdade o problema é o oposto do grupo anterior. Ela normalmente está em dúvida. Será que eu monto uma loja como era o meu antigo sonho? Será que esse é o momento certo? Ou será que é melhor eu continuar na minha especialidade na área de alimentação, por exemplo? No segundo grupo, é normal a pessoa viver em dúvida. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Eu mudo de carreira ou empreendo? O que não pode ter é aquele padrão do tipo que a pessoa diz, se eu alcanço um objetivo, aí eu percebo que não era aquela atividade, eu perco todo o interesse por essa atividade e aí eu tenho que fazer outra coisa. Isso, gente, é um padrão de muita iniciativa e pouca acabativa. Isso deve ser identificado para que seja eliminado, porque é um padrão destrutivo que interfere totalmente negativamente em todas as decisões. Já o terceiro grupo, ele sabe exatamente o que flui para ele, quais são os seus talentos, mas muitas vezes eles não sabem como aplicar isso. Se a pessoa for muito inflexível, ela acaba achando que ela tem que se adaptar ao que a sociedade nos apresenta de forma quadradinha, formatada, sem sair daquilo. Então, qual é a solução? É você usar de uma forma diferente os seus dons, os seus recursos internos. Então, se você não se encaixa totalmente a algo que exista pronto, talvez os seus talentos transcendam as possibilidades. Crie possibilidades. E eu vou agora falar alguns pontos, que são pontos em comum, que servem para todas as fases, para todas as pessoas que querem conhecer seus talentos e descobrir seu propósito de vida. Primeiro ponto, se desapegue de rótulos. Solte de todo tipo de nomenclatura daquilo que você conhece, seja na sua empresa, cargos, nomes de cursos de faculdades ou de carreiras, que seja mais bonitinho, mais tradicional ou até mais rentável. Eu dei aula para graduação, para pós-graduação e na aula de gestão de pessoas, no tema sobre profissões, sempre surgia aquela pergunta, professora, qual é a profissão que dá mais dinheiro? E eu sempre decepcionava os alunos, eu dizia, profissão alguma dá mais dinheiro, porque o que dá, como consequência, mais ou menos dinheiro é o profissional que se é. E é essa a questão. Agora, para você ser um excelente profissional, isso tem que vir de dentro para fora e não de termos como isso é mais ou isso é menos. Essas respostas muito imediatas, muitas vezes, só adiam essa busca e esse encontro consigo mesmo, que só vai acontecer muito mais tarde, quando as pessoas buscam desesperadamente se realizar. A dica 2 são duas em uma. Aprenda com as suas experiências e esteja sempre a seu favor. Então o que a gente vai fazendo? Uma sondagem, porque em vários momentos da sua vida apareceram situações em que você sim pode identificar as suas fortalezas, os seus talentos. No meu caso, por exemplo, olhando para trás na época da escola, eu não tinha tanta facilidade para falar em público. Na verdade, tinha muita insegurança. Por outro lado, tinha sim uma imensa vontade. Estava sempre lendo alto, sempre buscando apresentar algo em forma diferente, em forma de teatro. Então, veja, tinha uma ligação aí com a comunicação, mas tinha medo, como todo mundo, como a maior parte das pessoas. Só que tem um detalhe, eu nunca deixei o medo me travar. Ia com medo mesmo, mas ia. O que é isso? Era uma necessidade
de autoexpressão e era já aí o talento da comunicação. Na época da faculdade, já estava um pouco mais solta. Na verdade, fiz uma escolha errada, porque queria trabalhar durante o dia e estudar só durante a noite. Insisti em fazer uma faculdade de exatas, coisa que não tem nada a ver comigo, mas o que acontece? Eu prefiro sempre destacar e colocar uma lupa naquilo que existe de bom. E mais uma vez, na parte da comunicação, eu consegui me desenvolver um pouco mais. As pessoas até diziam, quando tinham grupos para trabalho, a Clarissa não precisa fazer tanto, mas ela apresenta mais. Porque a Clarissa parece uma advogada, quando apresenta uma ideia ali, defende os argumentos de um jeito que convence o professor, convence o aluno. O que é isso? De novo, é o traço da comunicação. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, também fala sobre essa valorização das diferentes experiências. Ele inclusive sugere para que participem de marketing de rede, de marketing multinível. Eu sei que tem pessoas que não gostam, eu participei, mas valeu muito a pena, sabe? Esse tipo de trabalho desenvolve liderança, capacidade de motivação, a própria linguística, a capacidade de gerir grupos, de motivar e a própria gestão de conflitos. Também desenvolve a capacidade de planejamento, a capacidade de sonhar e de concretizar a curto, médio e longo prazos. Então, o que é isso? Isso é se desenvolver, é lapidar os seus talentos e sim aproveitar cada experiência de vida e trazer esses momentos para o agora. Analisando hoje, desde aquela época, pequenininha assim, eu já percebo que tinha parte do autoconhecimento. Eu já olhava bastante para dentro e já me dizia, esse medo não é meu, esse medo foi aprendido, essa insegurança toda, algumas coisas aconteceram que me deixaram assim insegura, mas eu não sou assim. Sabe? Então, o que eu estava fazendo? Estava me colocando acima do medo. E por que eu compartilho isso com você? Quanta gente às vezes fala, Clarissa, eu gostaria de fazer uma palestra, eu gostaria de conseguir falar para a câmera, mas eu não consigo, eu tenho medo. Então, gente, faça o que tiver que fazer, não deixa o medo te travar, porque só assim você vai conseguir identificar as suas fortalezas. Quantas coisas aconteceram que você sim conseguiu se autossuperar, não é verdade? Então você tem essa capacidade de se colocar acima das situações para poder se desenvolver. São tantas as origens dessas inseguranças. Muita gente foi criada no lar em que mal podia, quando criança, falar na hora da refeição. E tudo isso foi gerando essa coisa de, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, não é importante. Mas tudo isso é importante sim. Olha para uma criança que fala muito sobre querer dar aula para outras crianças, que brinca muito de ensinar, de ser professora. Já é um talento de comunicação, é inteligência da linguística. Olha para uma criança que quer ter uma loja. Muitas vezes ela fala mesmo, meu sonho é ter uma loja. E brinca disso e fala disso, são os futuros empreendedores. Então, os talentos se manifestam desde cedo. Se a gente tiver esse olhar de, tirando esses pontos, essas experiências e trazendo para o hoje, e sim valorizando, ficando a nosso favor. Compartilha com a gente. O que pode ser isso? Que tipo de atividade pode ser? Ou que tipo de experiência que você acabou se dando conta no meio desse vídeo de que sim, você pode usar esses recursos, esses talentos, aplicando isso hoje na sua vida. Compartilhe o vídeo com quem você queira ajudar e gratidão imensa. Até mais!